Agora, Vamp e Mauro, a gente fala do Vitor Pereira, claro, o Corinthians não mostra um grande futebol. Isso é óbvio. Mas em termos de resultado, porque, ó, o Vitor Pereira, querendo ou não, é como diz você, Vamp. Você diz, ó, perder pro Flamengo e pro Palmeiras é pra quem você pode perder. O Palmeiras foi eliminado da Libertadores pelo Flamengo. Passou pelo Boca, aos trancos e barrancos, mas passou. Brasileirão é o terceiro colocado nesse momento. E Copa do Brasil tá na final. Em resultado, o Vitor Pereira tá bem por enquanto, né? Claro, se perder a final da Copa do Brasil, tudo desmorona. Mas futebol realmente não mostrou dos melhores. Mas em termos de resultado, eu acho que ele até surpreendeu por enquanto, não? Positivamente? A gente tá falando aqui de um elenco também, né? Que quando você começa as competições, né? Começa a temporada, lógico que ele chegou já com a temporada andando no Campeonato Paulista, ele chega no jogo contra o Red Bull Bragantino, ou contra o Santos, em Itaquera, às 11 da manhã. Eu tava lá, foi quando ele foi apresentado. A decepção da temporada, com certeza, é o Atlético Mineiro, que é o atual campeão dessa Copa do Brasil que está sendo disputada hoje, né? O atual campeão brasileiro, né? Tá lá aí, não chegou em nada, no campeonato tá fora de tudo aí, brigando ali para ficar entre as 6 primeiras colocações do brasileiro. E o Vitor Pereira é aquilo que todo mundo fala, é um treinador que faz o time jogar, que bota os caras para frente. A gente tá falando aí da quarta força do futebol brasileiro, não é um time qualquer. Como o São Paulo também, para mim, é uma decepção no campeonato nacional. Porque você pega o Inter ali que está na vice-liderança e ninguém colocava o Inter, não, entre os 4 primeiros. Ninguém colocava o Atlético Paranaense numa final de Libertadores. Apesar da organização que o Atlético Paranaense tem nos últimos anos aí, é o atual campeão da Sul-Americana, né? Decepção mais de jogo. E o Corinthians é um time caro. O Corinthians tem uma folha de pagamento que tem entre as 4 principais do país. Jogadores importantes que você falou, Yuri Alberto, Renato Augusto, o Balbuena voltando. Não me pergunte como é que eles vão pagar, mas a gente sabe que os caras são caros. Deve ser o quê? A terceira folha de pagamento Eu acho que é até mais cara do que a do Palmeiras ou... Sobre isso. Mais cara até do que o Palmeiras e o Atlético Mineiro, viu? Tem um não, texto do Atlético Mineiro eu não sei. Palmeiras eu acho que pode ser mais caro também. Sobre isso, tem uma análise que o César Grafietti fez, está no Infomoney. Quem quiser acessar está lá hoje, comparando as realidades hoje e os balanços, tudo, e os números, né, de Corinthians e Flamengo. Então, Vamp, assim, no primeiro semestre as receitas são menores para todo mundo. Você tem campeonatos, enfim, você não tem as premiações das Copas, você tem estadual, no caso do Rio de Janeiro, não tem nem premiação. Aqui em São Paulo tem um pouquinho mais de campeonato estadual e tal, mas assim, entra mais dinheiro no segundo semestre. Então, no segundo semestre, todo mundo vai avançar um pouco nas receitas e no primeiro semestre você tem muita coisa, né, para pagar. Agora, o Corinthians fechou o primeiro semestre devendo 600 milhões a mais que o Flamengo. Tem 1000 números lá, mas esse para mim é o mais eloquente de tudo. O Corinthians fechou 30 de junho devendo 600 milhões a mais que o Flamengo. Então, respondendo a sua pergunta, como é que é feito esse milagre? Vai perguntar para o Corinthians. Eu perguntei para o César sobre isso. Eu perguntei, César, seria errado eu dizer que a dívida de curto prazo do Corinthians, que é aquela que tem que ser paga em um ano aproximadamente, ela é equivalente a toda a dívida do Flamengo? Ele falou, não, é isso mesmo. Ou seja, essa dívida de 600 milhões aí do Flamengo está nessa faixa, né? O Flamengo 460 mais ou menos, o Corinthians 1 bilhão e 50. Pois é. 600 milhões de diferença. A dívida de curto prazo do Corinthians, quer dizer, que você pagar no curto prazo, obviamente, em poucos meses, ela é equivalente a toda do Flamengo. E aí, na toda do Flamengo, você tem, por exemplo, grande parte de dívidas com o governo que estão lá no Profut que você está pagando. Está pagando. Então, de curto prazo é pouca coisa. E o faturamento do Flamengo é maior. Será maior ao final do ano. A disparidade é muito grande. Assim, eu acho impressionante disso aí o seguinte, a pergunta que eu faço é assim, por que o Corinthians está assim? Porque isso não tem no estádio. O estádio é outra conversa. 1 bilhão, fora o estádio. Fora o estádio. Contra o estádio é outro. Não tem nada a ver com o estádio. O estádio é outro papo. Então, por que está assim? Não, é porque fez um esquadrão imbatível, ganhou 4 Libertadores e aí agora vê o preço, né? Não ganhou nada. Ganhou o Paulista e nem isso estava vencendo. Isso tudo crescendo na dívida do ex-presidente. É o que mostra os balanços, ela dispara, né? Essa que é a pergunta que... Não é nem de $1 bilhão, é de R$1 bilhão, né? Ou de 1 bilhão e 50, né? Por que a dívida é tão grande?
Como conseguiram essa proeza? Isso realmente eu não consigo entender. Não consigo compreender. Ô Mauro, só para complementar seu pensamento já te passando, o Kaique me passou aqui o ranking das maiores folhas salariais do Brasileirão da Série A. Ai, que fonte é essa? Pelo amor de Deus, cuidado, hein? Ó, Kaique, qual é a fonte? Não, por favor, não. Portal dos times. Poupe-me. Então, ó... Não, porque a folha salarial, primeiro, você só tem acesso a essa informação com os balanços do final do ano, fazendo uma conta para chegar. Alguns clubes colocam o custo geral de salários do clube inteiro, outros discriminam, que eu acho até que é o correto. Futebol, né, e todo o clube. Os executivos, o faxineiro, o rapaz da portaria, a moça que trabalha no departamento de contabilidade e por aí vai. Né? E assim, esses números são muito distorcidos. Né? O único confiável que eu acho é CLT, que dá em média 60% que ganha cada jogador, porque o salário do jogador ele é composto em geral por 40% de direito de imagem e 60% em CLT. Porque esses ficam registrados na CBF. Então quem tem acesso, e tem colegas aí que tem acesso, consegue levantar os números, somar quanto cada um elenco custa. Aí você faz uma estimativa, você tem ali uma noção. Claro que tem premiação, luvas, que gera aí, também gera diferença, mas a CLT dá uma referência. Mas esses rankings que andam por aí, eu acho... E tem uns caras aí que fazem uns rankings que eu vou te contar. Teve um que uma vez colocou o ranking do Flamengo mesmo, um custo mensal de salário, fez uma conta de padaria, e como se fosse só salário. Não era salário, era o clube inteiro o número que ele pegou. Quer dizer, os caras nem checam. Tem um que eu conheço, inclusive, jornalista, né? Até chefe no lugar aí, que esse cara, ele faz o seguinte, ele faz entrevista sem entrevistar, sabe? É um método muito interessante, sabe, Pedro? Ele vai lá, pega os números, tritura os números, faz um texto, mas ele não ouve ninguém, não entra em contato com um especialista para entender se ele fez a correta interpretação, ou para o dirigente do clube para questionar um número. Não, ele pega, ele processa como se fosse um liquidificador e publica. E isso vira meia verdade. Então eu tenho muito pé atrás com esses rankings, portal, não sei, porque o portal dos times, sei lá, de repente tirou de algum lugar. E sabe lá quem é que fez isso aí? Eu deixo. E tem um detalhe com relação a dívidas de clube. O dinheiro, claro, não nasce de árvore. Mas sem dúvida alguma, o elenco mais caro do Brasil é do Flamengo. Ponto. Isso aí é óbvio. Sim. O mais caro do Flamengo. Isso aí é óbvio. A gente sabe deve ser Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Galo. Teoricamente é isso. Eu acho que o Corinthians estava muito perto do Atlético Mineiro por algumas pesquisas aqui que a gente não sabe se são tão confiáveis, mas não tinha contado ainda. Yuri Alberto, Balbuena... Fausto Vera. No primeiro lugar, parece que não há discussão. Nos outros, talvez tenha números aí que a gente desconhece na conta desse pessoal. Eu queria só dizer com relação à grana. Chega numa hora que falta. Então, precisa recorrer a banco, a alguém que empreste a grana. Né? E como é que funciona isso? De uma maneira geral, eu acho que em todos os clubes... deve ser o mesmo patamar, deve estar estipulado lá no estatuto do clube. Quando você pede empréstimo, você tem que ter a concordância do Conselho Deliberativo. É a mesma coisa no país quando vai buscar dinheiro em alguma instituição internacional. O parlamento tem que aprovar para chancelar que o país, naquele momento, está pegando grana e que alguém vai pagar. E normalmente aprova, tem maioria, há explicações lá e tudo bem. Nos clubes de futebol é mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, eu recebi a informação, já estamos falando de finanças, que no dia 18 há um edital público, claro, um edital feito pela direção do São Paulo, convocando uma reunião extraordinária. E eu recebi a informação de que um dos temas que vai ser colocado sobre a mesa é a autorização para empréstimo bancário. Né? E o Conselho vai aprovar ou não, eu não sei. E me passaram aqui, eu não vou dizer agora, porque eu não sei se essa informação vai ser confirmada ou não, os nomes de 3 instituições bancárias que estariam se preparando para, se autorizada pelo Conselho, emprestar o dinheiro para o São Paulo. Não é a primeira vez que isso acontece. Então, é esse o problema. Em algum momento vai ter que pagar. Os anteriores, aqueles que vão surgindo pela frente, no caso do Corinthians, imagino, também seja da mesma maneira. Porque se precisa de dinheiro e não há, imagino, uma plantação no fundo, lá do Parque São Jorge,
que é onde fica o comando, vai ter que recorrer a algum tipo de empréstimo. Então, os conselheiros, para finalizar, são extremamente importantes e responsáveis pela situação financeira dos clubes. A gente sabe, critica muito a direção executiva dos clubes, elas realmente cometem muitas lambanças, mas o conselho quase sempre fica escondido no anonimato. Então, você não sabe realmente aquele grupo de pessoas que autorizou aquilo. E o cara, você desconhece, você deve conhecer 10, 12 conselheiros mais populares ou mais conhecidos, mas são 200, são 150, eles são responsáveis por isso. É muito interessante e muito triste isso, porque a gente não sabe exatamente aqueles que pensam efetivamente na saúde da instituição. Piperno, dentre alguns casos curiosos aí, né, desse confronto, Corinthians e Flamengo, um deles é que grandes ídolos dos dois clubes têm vários títulos, mas falta ainda a Copa do Brasil. O Cássio, por exemplo, no Corinthians, ele não ganhou Copa do Brasil. O Gabigol, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, eles não ganharam. O Felipe Luiz não ganharam Copa do Brasil no Flamengo. Você acha que isso interfere nisso tudo? Claro, a gente falou hoje aqui no começo do programa. A Libertadores é o foco principal do Flamengo, óbvio. Mas isso dá peso pro jogador? Ou você acha que não? O jogador quer ser campeão e ponto. Ou, pô, é o título que falta pra mim, tenho tanto título. Cássio tem tudo no Corinthians, não tem Copa do Brasil. Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta tem tudo no Flamengo, não tem Copa do Brasil. Isso pesa pro jogador de futebol? Eu vou pegar um exemplo que o Vanderlei Nogueira deu uma Eu vou entrar com a taça hoje porque eu fui campeão da Copa do Brasil. Como é que foi? Tira a tua onda, vai. Não, é isso, pô. Isso conta pra... Por exemplo, eu já não vou em evento de Libertadores. Eu não fui campeão de Libertadores. O jogador é criança campeão gulosa, sul-americano da seleção, mas é de Libertadores, eu não vou entrar com a taça onde você não ganhou. Não, mas contaria pra você como jogador. Você tá lá, tá Lógico, jogando hoje. ganhar tudo. Não, eu sei, mas é mais especial por você ainda não ter aquele título? Lógico. Ou lógico, não? Lógico. Nada tudo, falta isso, né? Eu acho que é o que o Vanderlei falou, o jogador é criança gulosa, ele quer ganhar tudo. Então, se tiver agora, é claro que entre ficar faltando um título de Libertadores e um título de Copa do Brasil, eu prefiro que fique faltando um de Copa do Brasil, né? E tenha lá uma Libertadores. São Paulo tem 3 Libertadores e não tem a Copa do Brasil. Pois é, acontece. Agora, eu acho que, independentemente de qualquer coisa, tem outro fator importante, né? O jogador quer ganhar tudo, sempre, né? Principalmente título, final de campeonato contra um grande rival e, mais ainda, faltando poucas semanas por uma convocação de Copa do Mundo, né? Assim, tem gente que está na fila, tem gente que tem chance de ir para a Copa, mas não tem um lugar, enfim, garantido. O Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro está no bolo. Então, uma grande chance de ir para a Copa. E, certamente, um jogo com destaque, um jogo especial, numa final de campeonato, tem sempre um pezinho a mais. Né? Joga bem uma final de Copa do Brasil e joga bem uma final de Libertadores daqui a pouco, conta, né? Conta. Quer dizer, essa reta chegar é muito importante. Essa reta de chegada é muito importante.